Copa América. Bom, quero falar aqui sobre o Gabigol e essa história, né, de que o atleta poderia estar na mira do Cruzeiro, que não é de hoje. Eu deixei essa notícia aqui da Rádio Itatiaia, que fala sobre essa questão do Pedro Lourenço, do Alexandre Matos, ver ele como o substituto ideal para essa não vinda, vamos colocar assim, do Dudu. Então, não vem, por exemplo, mais o Dudu para o Cruzeiro e chegaria o Gabigol, que seria um nome de peso, né, sem sombra de dúvidas. A grande questão que eu fico é, ele chegando para essa opção de centroavante, e aí, o que faria com o Caio Jorge, por exemplo? Então, na minha opinião, não é o Dudu ou o Gabigol, porque não faz sentido, um é um ponta e outro é um centroavante. É claro, se for pensar em impacto, sem dúvidas, os dois, na minha opinião, teriam o mesmo peso, não tenho dúvidas disso. Mas se vai chegar o Gabigol, tenho certeza que o Cruzeiro também vai mais ainda no mercado em busca de um ponta, talvez não do mesmo nível, talvez não para ganhar esses 2 milhões de reais que teria direito, mas é uma notícia interessante, né? Ah, Gustavo, mas o Gabigol... Não... Ah, pelo amor de Deus, para quem ficou aqui esse tempo todo com reserva com papagaio, eu gosto do Rafa Silva, por exemplo. Você falar, por exemplo, que o Gabigol chegar para o Cruzeiro é ruim, sinceramente eu não consigo entender esse ponto. É claro, tem a questão do dinheiro, tem a questão se o Cruzeiro não fosse uma SAF, poderia se endividar, sim, mas se é o Pedro Lourenço que é o responsável pelas ações da SAF, e se o Cruzeiro não ir bem, o prejuízo quem vai levar é ele, então qual que é o problema, né? Eu vejo que o pessoal às vezes fica pensando que é uma instituição ainda, que o Cruzeiro vai se encher de dívidas e ficar impagável, não é isso. E eu acho que sem dúvidas tem muito potencial essa chegada, né, do Gabigol, gosto bastante, acho que se chegar muda, né, o patamar do Cruzeiro, que precisa de mais um nome assim de peso para dar uma subida de patamar, seja aí com o Dudu, que não vai vir mais para o Cruzeiro, seja com o Gabigol ou qualquer outro nome, que não tem muitos, tá, que tem sido especulados não. Nessa temporada, 14 jogos, 3 gols, até os anos ruins dele de 2022 e 2023, ele marcou 29 gols em 2022 e no ano passado 20 vezes. É mais do que qualquer jogador do Cruzeiro, tirando o Edu na Série B, ninguém teve mais gols, né? Então, vou deixar aqui, né, no caso, os números, e vale destacar o seguinte, o Gabigol tá nesse processo de que ele pode receber uma punição e ficar sem jogar. Esse julgamento tem sido adiado há muito tempo, né? Então, sinceramente, espero que não dê em nada, até para ele poder vir para o Cruzeiro. Até essa notícia aqui fala de que o Pedro Lourenço já conversou com o presidente do Flamengo, teria uma compensação financeira, vamos colocar o mesmo nível, né? No caso do Dudu, 30 milhões de reais para ter essa liberação, ou às vezes até menos, tá? Porque só falta 5 meses para o fim do contrato, vamos colocar 4 milhões de euros, 20 milhões, 15 milhões de reais, um valor próximo disso, e certamente chamaria muita atenção essa chegada do Gabigol para o Cruzeiro. Enfim, eu ficaria curioso para ver como que seria o esquema tático com o Gabigol. Igual eu falei, já chegou o Caio Jorge, já tem o Dineno que deve voltar só para o final da temporada, mas eu acho que o time basicamente do Cruzeiro hoje seria o Barreal, se chegasse o Gabigol ali na frente, o meia, o Matheus Pereira, e na ponta direita aí poderia revezar, né? Tem o Arthur Gomes, tem por exemplo a possibilidade de deixar o Gabriel Veron, tem o Lautaro Dias que pode fazer essa função, mas ele joga mais pelo lado esquerdo, então ainda vai faltar um ponta direita. Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai ao mercado em busca de um jogador para esse setor. Enfim, deixa a sua opinião sobre o Gabigol aqui embaixo nos comentários. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da Esportiva VIP, já estou aqui no celular, para vocês verem que posso apostar também pelo celular, nesse jogo, né, Cruzeiro e Fluminense. Se você está assistindo e já passou, não tem problema, eu quero mostrar esse jogo aqui, ó, Cruzeiro e Bahia, uma vitória do Cruzeiro fora está pagando muito bem, ó, 3,80, até porque o Bahia é um top líder, né, do Campeonato Brasileiro. O que eu vou é o seguinte, o Cruzeiro empatar ou vencer fora, pagando 1,58, eu vou colocar aqui 15 reais, se acontecer o empate ou o Cruzeiro vencer, voltando 23,70. Vamos finalizar aqui a aposta e é isso. Lembrando que você pode começar a apostar aqui também nesses outros jogos, igual eu estou mostrando aqui na tela, da Copa América, da Eurocopa. Então eu quero mostrar aqui nesse início de Copa América, vai ter esse jogo de abertura Argentina e Canadá. Vamos aqui numa vitória da Argentina e também uma vitória aqui do Brasil na segunda-feira contra a Costa Rica. Então pagando 1,46, vamos colocar aqui ó, 25 reais nesses dois times vencendo, a seleção brasileira e a Argentina. 36,50 vai voltar caso as equipes vençam. Então tá aqui meu bilhete, você pode começar a partir de R$1. Por exemplo, ó, tem esse jogo aqui, ó. Gustavo, eu acho que pode dar uma zebra, por exemplo, o Canadá vencer a Argentina. Beleza, pode apostar R$1. Vou apostar aqui R$1 para vocês verem, ó, R$1 aqui, jogado fora, porque eu não acho que o Canadá vai vencer, mas só para mostrar aqui na Esportivo quão simples é, já está apostado aqui, ó, esses R$1. Então para você começar, o link está aqui embaixo na descrição, 100% de bônus no seu primeiro depósito, depositou 100, vai ter 200, depositou 40, vai ter 80, o link está aqui para vocês. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Claudinho, primeiramente como uma opção, não para o Cruzeiro, até porque não é viável, porque ele pode jogar numa posição que o Cruzeiro busca, de ponta, pode, mas o Zenit lá da Rússia tem pedido 80, 90 milhões de reais, isso aí só o Flamengo vai pagar aqui no Brasil. 42 jogos, 5 gols, 9 assistências e já tem interesse de voltar para o Brasil há um bom tempo, desde quando
saiu, né, do Bragantino na temporada de 2022. Ficou 2022, 2023 e agora meia temporada já de 2024, né, começando a próxima para a temporada 24-25 lá na equipe russa. E tem grandes chances dele acabar se transferindo para o Flamengo. E seja agora em julho ou para o próximo ano, na minha opinião, pode ter um efeito cascata muito grande em relação à chegada do Claudinho, que agora eu vou mostrar aqui para vocês o Bruno Henrique, que seria um desses, né? Vamos colocar assim, chegando o Claudinho, na minha opinião, vai acabar que o Flamengo, com esse tanto de ponta, algum ou outro vai perder espaço naturalmente. Atualmente tem jogado muito o Everton, o Araújo, né? O ponta que estava lá no Atlanta United, passou pelo Lille também, tem jogado com frequência, e o Bruno Henrique. E aí tem outros jogadores também, né? O Flamengo tem muitos pontas. O Luiz Araújo e no caso, o Bruno Henrique tem jogado com mais frequência como titulares. E aí vai chegar o Claudinho. Um desses já vão perder o espaço. E quem é o reserva desses dois hoje, sem a chegada do Claudinho, é o Cebolinha. Então acaba que eu vejo que algum desses dois vai acabar perdendo espaço. Pode ser que eles continuem ainda? Pode ser, porque o Flamengo tem é difícil, né, o jogador sair de lá para ir para outro clube, mesmo jogando poucos jogos. E na minha opinião, o Bruno Henrique ou o Cebolinha para o ano que vem vão acabar perdendo espaço, tá? O Cebolinha até que joga com uma frequência, para você ter uma ideia, nesses últimos um mês, foram no total 6 partidas, 2 como titular e 3 como reserva, entrando no final do tempo. No jogo contra o Atlético nem foi relacionado, a última partida do Flamengo, mas enfim, tem 28 anos, foi comprado aí por um valor de, deixa eu ver o Cebolinha, 14 milhões de euros, então certamente o Flamengo pediria 55, 65 milhões de reais no mínimo para ter essa liberação e, na minha opinião, o Bruno Henrique acaba que fica mais viável. A grande questão é o seguinte, vamos colocar, chegou o Claudinho, naturalmente o Bruno Henrique, na minha opinião, hoje já ficaria como reserva no Flamengo. E aí talvez poderia sair. Olha, para esse ano eu não acho nada viável e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. Bom, então vou mostrar aqui para vocês o Gabigol eu já falei em outro vídeo, se você quiser assistir, tá aqui no final. Quero falar sobre o Bruno Henrique e por que muita gente pediu, né? Porque é um nome que chegaria com peso, sem dúvidas, já passou aqui pelo Cruzeiro, mas foi apenas na base, não chegou a jogar no profissional. Ele inclusive é de Belo Horizonte, né? Então poderia ser um fator importante ele voltar para a cidade da sua família e tudo mais. A grande questão do Bruno Henrique, antes de começar, é o seguinte, ele já tem 8 partidas no Campeonato Brasileiro, ou seja, não pode mais defender nenhuma equipe nessa temporada de 2024. Pode ser que o Cruzeiro não contrate nenhum ponta de peso nesse ano? Pode, porque igual eu falei para vocês, esse nome de impacto não tem muitas opções para ponta. Vamos colocar, chegou o Gabigol na teoria como nome de peso para o lugar do Dudu, beleza. E aí ponta direita pode manter o Arthur Gomes, não sei, o Gabriel Veron, ou contratar algum destaque aqui da América do Sul, beleza. Mas sem um nome de peso. E aí pro ano que vem pensar nessa possibilidade do Bruno Henrique, que pode jogar nas duas pontas, ponta esquerda, ponta direita. É surpreendente porque ele no ano passado recuperou de lesão. Muita gente até do Flamengo quase não renovou o contrato dele, mas conseguiu ter números interessantes. 38 jogos, 7 gols e 2 assistências. E nessa temporada, 27 participações, 4 gols marcados e um passe também. Um bom desempenho do Bruno Henrique, mas igual eu falei, na minha opinião, a partir do momento que chega o Zenit, ele vai perder espaço na equipe. Porque o Zenit, o Claudinho no Zenit tem jogado muita bola, é um jogador que o Flamengo vai pagar 85 milhões, 90, quase 100 milhões de reais, ele vai chegar como titular, e o Luiz Araújo como titular na ponta direita. Reserva imediato vai ser então o Bruno Henrique e o Cebolinha e outras opções da base. Então acho que o Cebolinha é mais difícil, porém o Bruno Henrique, dependendo do projeto, pode ser uma boa opção, apesar dessa identificação muito forte que ele tem com a torcida. Você concorda comigo? Discorda? O que você tem a dizer a respeito dessa possibilidade do Bruno Henrique? Que igual eu falei, para esse ano não vai dar. Mas o Cruzeiro, igual eu tenho analisado, está em busca de um nome mais de peso e não tem muitas opções. Foi especulado o Dudu, foi especulado o Gabigol. Quem outro nome que você teria em mente? Eu não vejo, sinceramente, tantas alternativas assim. Mas para a próxima temporada, até porque no meio do ano o Cruzeiro já vai ter vários jogadores nesse mesmo esquema. Já fizeram mais de 7 partidas. Não pode defender outro clube. Mas o Cruzeiro também não tem que ficar desesperado e trazer todo mundo nessa janela. Eu acho importante porque vai ter aí 6 meses que o Cruzeiro, mesmo chegando no reforço de peso, não vai ter obrigação alguma de ir para Libertadores, brigar pelo título, não. O objetivo é pro ano que vem e aí justamente, né, tendo essa temporada para fazer alguns testes. Bom, quero começar falando sobre o Michael, que eu vou deixar algumas matérias aqui, ó, interessante, que até fala sobre essa questão, né, do Cruzeiro. Se não avançar com o Dudu, pode ser uma boa trazer o Michael, torcida falando sobre isso, né. E assim, vou deixar também essa outra matéria que fala sobre o Al Hilal, que teria a grande questão o seguinte: o Al Hilal teria interesse em negociar o Michael, isso não é novidade para ninguém. A grande questão é, o Neymar só vai voltar aos gramados em setembro. E o que isso tem a ver? Porque ele é do mesmo time do Michael, do Al Hilal, e o Michael acaba que está jogando, vamos colocar assim, numa função que faria o Neymar.
ou pelo menos com o elenco, quando voltar o Neymar, é meio que óbvio que o Michael vai para o banco, porque o Neymar hoje não é mais o ponta vai ser realmente, né, o Malcom e um outro árabe lá, que eu sempre esqueço o nome dele, mas ele é muito bom, fez o gol na Copa contra a Argentina, pela Arábia Saudita, acho que vocês lembram dele, e é isso, né, Malcom e ele nas pontas. E o Neymar vai jogar de meia, o Michael pode fazer esse papel de meia ou de ponta direita e traz o Malcom para meia, né, pode ser uma alternativa também. Acaba que voltando o Neymar para o time, independente se ele for jogar de meia ou de ponta, acaba que se você for analisar realmente vai sobrar esse espaço e vai entrar no lugar do Michael. E beleza, né, o que tem? Ele vai voltar e o Michael seria um bom reserva, sem dúvidas, até porque ele tem um respeito, um carinho pela torcida do Al Hilal desde quando ele foi contratado. Só que nessa janela de transferências também, agora em julho e agosto do futebol árabe, até setembro, né, continua durante muito tempo aberto. Os times árabes prometem um investimento muito pesado de novo. Então, vamos colocar assim, um nome que todo mundo tem interesse. Seria o Salah, vamos colocar. Aí o Salah chega para o mesmo time do Neymar. Acaba que o Michael realmente não tem chance, né, de ter espaço. A grande questão do Michael é o seguinte: recebeu uma proposta aí nos últimos dias que seria de um time que está na terceira divisão da Arábia e subiu para a segunda, de uma cidade nova que o fundador fez, uma cidade do nada, de novo no deserto, e está fundando esse time de futebol, e seria um valor quase de 2.800.000 livres de impostos. Aí é difícil, porque já seria maior do que os quase 2 milhões livres que ele já recebe. Só que se ele não tivesse interesse de continuar na Arábia Saudita, até porque já está indo para o seu 3 anos seguidos lá, né, 2 anos e 8 meses basicamente, já deve ter juntado uma grana fora da realidade. E vamos colocar, se o Cruzeiro oferece a mesma coisa que fez para o Dudu. O Dudu seria o seguinte: 15 milhões basicamente do Maurício, mais de 16 milhões que o Cruzeiro pagaria em 3 anos. Então daria 30 milhões de reais. O Al Hilal já chegou a um acordo próximo disso com o Matheus Pereira para o Cruzeiro, e o Michael teria um valor de mercado hoje próximo disso, 30 a 40 milhões. Não acho que seria tão impossível assim, e oferecer um salário de 1.800.000 para o Dudu, que obviamente livre, né, o Michael receberia muito menos, né, porque teria que pagar os impostos e tudo mais. Vamos colocar assim que o Cruzeiro ofereça um contrato de 3 anos, 4 anos para o Michael, não acho que seria loucura, porque ofereceu para o Dudu que tem 32, não acho que seria loucura oferecer para o Michael que tem 28 anos de idade, poderia oferecer 4, com uma possibilidade de até 5 anos, e obviamente ganharia muito dinheiro aqui também, quase 2 milhões de reais por mês, dependendo até isso, né? Então, sinceramente, acho que pode ser um nome sim a se pensar. Nessa temporada foi a segunda melhor da sua carreira, em número de participações em gols, 21 jogos, 21 participações em gols, sendo 11 gols e 10 assistências em 52 jogos, só perde para as temporadas dele pelo Goiás, que também teve 21 participações em gols, 16 gols, 5 assistências em 2019, em 54 jogos, e pelo Flamengo em 2021, 62 partidas, 19 gols e 10 assistências. Lá pelo Al Hilal ele nunca teve um desempenho parecido, né? Foi até boa a temporada anterior dele, 22-23, 8 gols e 8 assistências, e agora 11 gols e 10 passes. Sinceramente, acho que seria uma baita opção, gostaria muito. Até se fosse escolher um dos dois, o Dudu ou o Michael. Cara, sinceramente, escolher qualquer um, eu aceitaria. Mas pelo Michael ser mais jovem, eu ainda prefiro mais ele. Enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários se você concorda comigo ou não.